Quando a minha mãe apresentou os primeiros sinais da doença de Alzheimer, nós não sabíamos que aquilo era Alzheimer. Minha mãe estava extremamente agressiva. Quando eu ligava para ela falava assim: "Ah, lembrou que tem mãe?", coisas desse tipo. E aí eu evitava ligar, porque a minha mãe mora em Manaus e eu moro no Rio de Janeiro. Teve a festa de aniversário da minha mãe, uma grande festa que o meu irmão fez num sítio. E eu disse logo: não vou. Eu não vou porque eu acho que minha mãe não merece minha presença e nem vou gastar dinheiro com isso. Aí minha tia falou: minha filha, é melhor você vir, porque mãe, ela não é para sempre. E tem mais uma coisa que você ainda não sabe: sua mãe está esquecendo muito. E a gente acha que é Alzheimer. Eu falei: Alzheimer, tia? Minha mãe é muito nova. Não, isso eu não tenho a menor chance, a menor possibilidade. E o tempo passou, eu resolvi ir à festa de aniversário da minha mãe. Quando eu cheguei lá na festa, minha mãe estava muito diferente. Minha mãe estava mais agressiva, com todos nós. Ela estava nervosa, estava insatisfeita. E aí eu fiquei pensando: por que que a minha mãe fica insatisfeita com a presença dos filhos, com a presença dos netos? O que que é isso? O que que aconteceu com a minha mãe que fez a minha mãe mudar tanto? Teve a festa, ela falou na festa, mas ela com aquele jeito maltratando a gente, maltratando os filhos. E voltei para casa, até que uma vizinha me ligou e falou: sua mãe está esquecendo muito, ela está repetindo muito as coisas. É melhor vocês levarem sua mãe ao médico. E eu resolvi ir para Manaus para ver com os meus próprios olhos. Quando eu cheguei lá, minha mãe estava realmente um pouco esquecida na minha visão e repetindo um pouco as coisas, mas nada que me causasse espanto. Para mim, ela sempre foi daquele jeito, nervosa, autoritária, mandona, mas resolvi trazer minha mãe para o Rio de Janeiro para investigar. Por que o Rio de Janeiro? Manaus não tem bons médicos? Sim. Só que eu moro no Rio de Janeiro há muitos anos. Eu já morava há muitos anos naquela ocasião. E o Rio de Janeiro é o lugar onde eu tenho carro, onde eu conheço as pessoas, enfim, é meu habitat. Trouxe a minha mãe para o Rio de Janeiro, sem indicação de médico neurologista. Procurei no Google um médico neurologista especialista em Alzheimer. Claro que eu não encontrei. A gente não encontrava nem coisas lá Alzheimer. Detalhe, o Google tinha nascido há pouco tempo, naquela ocasião. Mas eu encontrei um médico nas minhas buscas ali e resolvi levar. Quando nós chegamos no médico, ele fez os exames clínicos ali no consultório, o que tinha naquela ocasião, ele fez os testes, o que havia naquela ocasião, e ele disse: olha, temos indício aqui de declínio cognitivo severo, que nos leva a crer que é Alzheimer, mas só posso dar maiores informações depois dos exames. E pediu os exames que haviam naquela época: tomografia, ressonância magnética. Fizemos e diagnóstico: era Alzheimer. Saí dali da consulta meio sem saber, né? Meio ainda assim, porque eu não tinha informação da doença. Ele disse que ela vai esquecer de vocês, ela vai esquecer dela mesma, mas aquilo também não me impactou. E passou os medicamentos que haviam naquela época. Naquela época, quando uma pessoa recebia o diagnóstico da doença de Alzheimer, quais eram os medicamentos disponíveis? E, principalmente, o que esses medicamentos realmente faziam no cérebro? Então, ele passou para minha mãe Donepezila, Rivastigmina, que também é conhecida como Excelon, a galatamina. Então, esses medicamentos, eles atuavam principalmente sobre a acetilcolina, é um neurotransmissor muito importante para a memória.
e atenção, aprendizagem. Esses medicamentos dificultavam a degradação da acetilcolina, fazendo com que ela permanecesse disponível por mais tempo na comunicação entre os neurônios. Mas eles não impediam que a doença continuasse avançando. A progressão da doença, ela continuava. Esses medicamentos, eles mantinham a pessoa ativa. Então, quando foi que a minha ficha caiu? Quando eu voltei para Manaus para levar a minha mãe. E a minha mãe sempre perguntava assim: você não vai deixar um dinheirinho para mim? E naquela ocasião, a gente usava muito dinheiro em espécie. Então, eu deixava tudo trocadinho para facilitar a vida dela. Assim, ela poderia comprar um pão, alguma coisa que ela quisesse ali de imediato, porque ela tinha já a pensão dela, então ela tinha o dinheirinho dela. E aí eu deixei algo em torno de, o que seria R$ 400 hoje? Tudo separadinho, nota de 5, nota de 20, nota de 10. Então, fez aquele monte, porque ela gostava muito do dinheiro físico, de ter um dinheiro. Ela pegou o dinheiro e colocou dentro da gaveta. E logo depois, ela perguntou: filha, você não vai deixar um dinheirinho para sua mãe? Eu falei: mãe, eu já deixei, a senhora botou ali dentro da gaveta. Aí ela abriu a gaveta: tá aqui. E eu comprei uma agenda para ela, colorida. Mãe, esse caderninho vai ser como o seu diário. Todo dia a senhora vai pegar essa caneta aqui, que eu vou deixar aqui nesse caderno. A senhora vai anotar o que a senhora fez, onde a senhora foi, quem veio aqui. E a minha mãe, ela falava assim: não, ninguém me engana. Eu sei fazer as coisas, ninguém me engana, eu sou boa de negócios, ninguém me engana. E aí eu usei isso, assim, ninguém vai enganar a senhora. Eu falei: tá bom, minha filha, tá bom, pode deixar. Quando eu terminei de falar, ela olhou para minha mão e falou: esse caderno aí na sua mão, bonito ele. É uma agenda, mãe. Me deu um primeiro impacto. Eu repeti tudo de novo. É uma agenda, a senhora vai escrever todos os dias o seu dia, o que a senhora fez, onde a senhora foi, o que a senhora pagou. Assim ninguém vai enganar a senhora. Tá bom, minha filha. E quando eu terminei, ela perguntou pela terceira vez, em menos de 1 minuto: e esse caderno na sua mão? Aí eu repeti. Ali a minha ficha caiu. Ali eu senti aquilo que o médico disse: ela vai esquecer dela mesma. E eu voltei para o Rio de Janeiro tão desesperada, como se a minha mãe tivesse morrido. E fiquei pensando o que eu vou fazer. Comecei a pesquisar coisas, como eu disse, o Google estava nascendo e naquela época a gente não tinha 1% das informações que nós temos hoje. E essas informações que nós temos hoje, elas podem salvar vidas. E por que eu decidi voltar para a faculdade? Não tínhamos informações. A gente não tinha nada praticamente sobre a doença e muita gente diagnosticada, muita gente morrendo da doença de Alzheimer. E eu nem sabia o que era a doença. Eu resolvi voltar para a faculdade, mas eu tinha uma certeza: eu não podia fazer medicina porque minha mãe não teria tempo. Eu queria fazer alguma coisa para minha mãe, para ela não esquecer de mim. E eu resolvi fazer a faculdade, a graduação em neurociência para estudar o cérebro e entrar para o mundo da pesquisa. E foi assim que eu fiz essa transição de carreira. Eu sou advogada por formação, continuo pagando a minha OAB, ajudo os amigos e atuo quando é necessário, mas a minha principal atividade hoje é a pesquisa da doença de Alzheimer. E qual é o grande diferencial da pesquisa? Com a pesquisa, eu tive a possibilidade de conhecer outros centros, de participar de congressos, de participar de eventos, de estar em movimento e trazer uma vida melhor para minha mãe. A minha mãe está hoje com 81 anos de idade e está viva. E nas minhas pesquisas, eu encontrei uma forma que melhora e que melhorou a vida da minha mãe, e hoje eu tenho constatações
de que melhorou a vida de muita gente, que é a alimentação. A alimentação, nós temos muitos estudos brasileiros, estudos internacionais, a minha pesquisa sobre a alimentação, do quanto a alimentação pode contribuir e melhorar para a atividade cerebral de uma pessoa. E aliada à alimentação, o exercício físico. Uma pessoa que é diagnosticada com a doença de Alzheimer, ela fica limitada a alimentos. Então, por exemplo, a pessoa que tem a doença de Alzheimer, ela não pode de jeito nenhum comer sorvete, doce, bolo, pudim, porque o açúcar degrada o cérebro. E hoje, o que nós temos hoje, em 2026? Então, eu quero dividir esse avanço em 3 pontos: medicamentos, tratamento e exames. Primeiro, os medicamentos. Hoje nós temos uma nova geração de medicamentos, como lecanemab e o donanemab. Eles são diferentes da donepezila, por exemplo, porque eles não foram desenvolvidos apenas para tentar melhorar os sintomas. São anticorpos monoclonais que atuam sobre a beta-amiloide, que é uma das proteínas envolvidas na doença de Alzheimer. Esses medicamentos, eles conseguem reduzir a quantidade de beta-amiloide no cérebro. E em pacientes selecionados, nas fases iniciais da doença, isso pode desacelerar o declínio cognitivo. Desacelerar. Nós ainda não estamos falando de cura. Eles não recuperam os neurônios que já morreram e não fazem uma pessoa com Alzheimer voltar ao cérebro que tinha antes da doença. Mas isso representa uma mudança histórica, porque agora nós temos medicamentos capazes de atuar diferentemente sobre um dos processos biológicos relacionados à doença. Segundo avanço, mudou a forma de tratar. Hoje existe uma preocupação muito maior em identificar a doença cedo. E existe uma razão para isso. Esses novos medicamentos são indicados justamente para pessoas em estágios iniciais. E por isso é necessário confirmar a presença da patologia amiloide. Então, aquela ideia de esperar a pessoa perder a memória para procurar ajuda está ficando cada vez mais ultrapassada. Quanto mais avançada estiver a neurodegeneração, mais neurônios já terão sido perdidos. Terceiro grande avanço são os exames. Durante muito tempo, a gente precisava de exames complexos para investigar a doença de Alzheimer, como o PET cerebral e análise do líquido do cérebro. Agora nós entramos na era dos biomarcadores sanguíneos. Hoje, nós conseguimos identificar no sangue alterações relacionadas à beta-amiloide e à proteína tau, incluindo biomarcadores como a proteína tau. Isso muda a forma como a gente pensa o diagnóstico da doença de Alzheimer, porque nós estamos caminhando de uma medicina que esperava os sintomas se tornarem evidentes para uma medicina que procura identificar biologicamente a doença muito mais cedo. Então, se eu tivesse que resumir o que mudou nesses anos que a minha mãe está doente, a pesquisa mudou. A pesquisa trouxe para a gente informações valiosíssimas sobre a prevenção, sobre a maneira como nós olhamos o caminho para nós mesmos, porque a população mundial envelheceu. Quando a minha mãe apresentou a doença, eu tinha 30 anos, hoje eu estou com 55. Estou no grupo de risco, faço parte do grupo de risco, mas não vou desenvolver essa doença, porque eu me preocupo com a minha saúde cerebral, com a minha saúde mental. E não existe saúde mental sem uma alimentação boa. A alimentação boa é aquilo que a gente pode pegar da terra, aquilo que a gente pode comprar da feira. A alimentação boa, ela não está em enlatados, ela não está em alimentos que foram manipulados, processados, que muita gente pegou, que teve uma variação enorme numa fábrica.
A alimentação boa, ela está no arroz, está no feijão, está na carne, está no legume, está na fruta, está na terra. Então não espere esquecer, não espere ficar prostrada para tomar providências. Toma providências agora.